Olá, gente, hoje eu quero falar sobre o processo de santificação. Lá no dicionário, a palavra santificação significa literalmente o processo pelo qual se separa algo ou alguém para um uso ou um propósito. Literalmente, o processo. Então, santificação é um processo. É quando você está se tornando, é quando você está se separando. E quando nós falamos santificação para com Deus, nós estamos falando sobre o que exatamente? É sobre estar nesse processo de santificar, de separar aquilo que não te serve mais, que não te cabe mais, sabe? Se consagrar mais, ouvir mais a voz do Senhor, aquilo que Deus tem para nossas vidas. Nós precisamos fazer isso todos os dias. Por quê? Porque ninguém tem uma vida sem propósito. E quando nós encontramos Jesus, encontramos o propósito. Encontramos alguém para seguirmos as suas obras, as suas pisaduras, o seu exemplo. Então não é de qualquer maneira. Nós devemos nos consagrar, né? Nos tornar algo, pessoas separadas. Antes éramos de todas as religiões. Antes seguíamos a qualquer crença, a qualquer... qual é a palavra que eu posso dizer aqui agora? A qualquer palavra, a qualquer superstição, não sei como é que fala esse nome, superstição, né? Antes não éramos assim. Só que quando a gente encontra Jesus, a luz que é a palavra de Deus, né? A gente aprende qual é o caminho a ser seguido. Onde nós devemos pisar, lá em Salmo 119 vai dizer: lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra, Senhor. Então, quando nós guardamos a palavra para não pecar contra Deus, nós aprendemos a viver de uma forma diferente, de uma forma separada. Antes a nossa vida não tinha dono, hoje as nossas vidas é essencialmente separada para Deus. No entanto, diante dessas coisas, nós devemos realmente viver para Deus. Ter uma vida de consagração a Deus, separação para Deus, para glorificar o nome dEle. Isso é santificação. Quando a gente decide tomar essa decisão. Lá em João, capítulo 17, versículo 17, diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus, ele ora por nós, por aqueles que ainda iriam se converter, e pede ao Pai para que Deus nos santifique através da sua palavra, porque a palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. E por que a verdade? Porque a verdade liberta. Lá em João 8 diz assim: se vós conhecereis a verdade, verdadeiramente vós sereis livres. Então a intenção de Jesus é com que nós sejamos livres. Nós não precisamos crer em todas as coisas. Nós temos um alguém que podemos seguir e sermos livres nele. Livres de vícios, livres de maus costumes, livres de uma vida sem preceito, sem conceito, sem princípio, né? Então a gente precisa entender os mistérios do Senhor Jesus Cristo, né? Então como é que a gente entende? Através do Espírito Santo, hoje temos a liberdade de orar a Deus, pedir a Deus com que Deus se revele para nós, através da sua palavra, com que Deus nos encaminhe, com que Deus nos direcione. E a palavra do Senhor, ela é a verdade que nos ensina o caminho certo, que leva para o céu. Entendeu? É a palavra do Senhor que faz isso, não existe outra. Não existe outra. Então, esse é o desejo de Jesus. Com que a gente se apegue à palavra do Senhor. Deus deixou a palavra dele para nós. Mas há uma missão que é nossa. Buscar conhecer os conceitos do Senhor. A palavra está aqui. O Espírito Santo está aqui. Só nos resta pedir e buscar. Se interessar de verdade por aquilo que é do Senhor. E vivemos uma vida separada para Ele. Porque isso agrada. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, sem santificação não vai ver o Senhor. Seguir a paz com todos, fazendo tudo o que todo mundo quer, mas nem sempre o que todo mundo quer é o que Deus quer para a tua vida.
Deus não quer uma vida onde todo mundo manda. Deus quer uma vida onde você tem um Senhor e um Salvador. E a Ele você deve prestar contas. Então, devemos seguir a paz com todos e a santificação e nunca esquecer disso. Porque a vida do Senhor está próxima. Então, guarde isso no seu coração. Deus te abençoe.